Mas as críticas serviram para alguma coisa? Te ajudaram de alguma forma? Serviram. Muitas coisas, por falta de experiência, eu já pedi perdão por inúmeras vezes, não tenho problema com isso. Por inúmeras vezes eu errei. Eu errei. Por não ter quem me defendesse. Não ter quem me instruísse. Eu errei por fatos assim, então, né, hoje eu não gosto de olhar muito o passado e nem muito meus vídeos do passado, uma curiosidade minha. Eu não gosto de ver muitas coisas minhas de lá de trás, porque eu me sinto envergonhado pelo fato de não ter instrução, de não ter alguém que dissesse assim: Miguel, isso aqui tá errado, faz assim. Então eu errei muito, e eu peço o compreendimento de quem tá em casa me assistindo. Se alguma vez você se sentiu escandalizado por alguma coisa que você viu minha, me perdoe. Eu não tive 100% de culpa, eu só não tive 100% de instrução. Depois que eu fui aprender e ter instrução com mestres, com pastores, com pessoas de Deus, hoje eu sou um outro Miguel. Você tá aqui na minha frente. Sim. É o mesmo Miguel de um ano atrás, Não, aquela entrevista não em é. Curitiba? Não. Então, eu fui aprendendo com as críticas, aprendendo com as pancadas. Eu não aprendo com aquela pessoa que chega pra mim e fala: você é um bandido. Eu aprendo com aquelas pessoas que falam: Miguel, cuidado com o dinheiro. Cuidado com as pessoas de má influência. Porque, Fábio, uma coisa é verdade: toda pessoa de má influência, ela te leva pra má influência. Toda. Sabe o que eu acho fantástico? Os Salmos, ele poderia ter começado de qualquer outra forma. Qualquer outra forma. Vamos ler? Vamos, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores ou escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? São 3 tipos de pessoas aqui: 3 tipos de pessoa. Pecador e escarnecedor. Então, os Salmos, ele poderia ter começado de qualquer outra forma. Como que os Salmos começam? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem caminha na roda, aliás, no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ímpio, pecadores e escarnecedores. Não tem crente que resista a esse povo. O ímpio é aquele que não crê. Os pecadores é aqueles que já acostumou com o pecado. Os escarnecedores são a pior raça que existe. É quem escarne do dom, é quem escarne do espírito, é quem escarne do mover. E Fábio, você sabe que tem uma pessoa no céu que se você pecar, não tem mais perdão, né? O Espírito Santo. Então, aquele que escarne, o que é escarne? Debocha. A palavra escarnecedor é aquele que debocha, aquele que torna a situação risível. Faz chacota do que é santo, né? Do que é santo. E esse pessoal, eu tô citando Bíblia. Se você não crê, amém. Debata contra a Bíblia. Levante-se contra a Bíblia. O rei estava dando uma festa, Beltesazar estava dando uma festa, aí convidou todo mundo e chamou um velhinho. O velhinho não foi. Quem era o velhinho? Daniel. Daniel recebeu o convite e não foi. E Beltesazar estava dando a festa. De repente deu um ato de loucura nele e falou assim: vai lá, entra no templo e tira do templo as taças de Jerusalém, as taças do Senhor, as taças do templo, as taças do tabernáculo. Vai lá e tira e vem aqui que eu vou beber na taça. Quando Beltesazar põe o vinho na taça, que é do Senhor, e vai beber, desce a mão, abre o céu, tudo escurece. Benemérito, Tekel, se fosse pesar na balança, fosse achado em falta. Porque a partir do momento que ele brincou com o que é santo, debochou do que é de Deus, a mão de Deus pesou sobre ele. Ele estava bebendo, farriando, se prostituindo. Deus não interfere no livre-arbítrio do homem, porque todo mundo tem o direito de fazer o que bem quiser. A partir do momento de ele mexer com o que é santo, dele mexer com aquilo que é de Deus, ele arrumou um problema. Então, esses 3 tipos de pessoa desvia qualquer caráter. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. A pessoa que ela isso é científico, isso é psiquiátrico, isso é questão psicológica. A pessoa que ela vive dentro de ela vive dentro de um ensinamento e ela vai para uma roda onde as pessoas escarnem, onde as pessoas brincam, ela vai tender o quê? A brincar, ela vai tender a escarnecer. Então, hoje, o Miguel se desviou de muitas pessoas que eram uma má influência. Às vezes eu choro, eu sou muito difícil de chorar, muito difícil de chorar. Mas às vezes eu olho para o meu passado e para aquilo que eu fui e eu tenho crises de choro, porque
Eu vi um Miguel que foi mal conduzido. Eu vi um Miguel que recebeu maus conselhos. E muitos problemas eu poderia ter evitado. Eu não estou falando dos ataques que vocês receberam, mas as críticas pontuais, então, lhe ajudaram mesmo muito a mudar. Porque você disse uma coisa muito poderosa. Ataque é uma coisa, crítica é outra. Sim. A pessoa que quer atacar, ela quer te ofender. Ela quer te ofender. O que quer te aconselhar, ele vai fazer uma crítica, né? Falando do altar, Fábio, eu não me arrependo de nada, porque eu sei que tudo que eu fiz no altar, Deus me usou para fazer. No altar ali você não se arrepende de nada, de profecia. Todas se cumpriram. Aquela que você disse que viu o anjo e caiu. Todas se cumpriram. Conta fatos não argumentos. Mas do que você se arrepende? Ô, Fábio, existem muitas coisas que a gente, quando é atacado, a gente fica... Você já foi atacado, né? Já, muitas vezes. A pessoa fica meio que desnorteada, não fica? Fica. A pessoa fica sem saber pra onde vai, né? Sim. Então... Quer se defender. Quer se defender. Muitas vezes eu errei por me defender. Né? Por me defender. Mas no púlpito, outra o que coisa, você falou, o que você fez, profecia que entregou, não outra não coisa, erro. eu digo na parte profética, espiritual, eu não me arrependo de nada, porque tudo foi Deus que me usou. Né? Agora, as pessoas hoje falam muito pra mim, você é um bandido, você é um ladrão, porque você pede oferta. As pessoas acham que eu sou milionário, que eu tenho mansão, carro. Você é um bandido porque você perde oferta. Talvez eu errei, porque pedir oferta, Fábio, não é pecado? Não. É errado? Tá na Bíblia, né? Mas talvez pra mim, naquela época, seria errado. Aliás, seria impróprio. O pastor Marco Feliciano até te deu um conselho. Você se sentiu usado por alguns pastores para tirar oferta? Meu Deus do céu. Porque foi o conselho pontual que o pastor Marco. Não permita que ninguém, principalmente pastores, te use para você tirar oferta em igreja. Então, você tá entendendo? Você chegou a se sentir usado? Você acatou esse muitas conselho? Vezes. Muitas vezes. Então, as pessoas acham que eu fiz aquilo porque eu... né? Não, eu quero. Do dia pra noite. Então, existem influências. As pessoas são influenciadas. Hoje eu tenho um pastor, um abraço para ele, pastor Zé Eduardo. Uma pessoa incrível, na verdade, pastor Zé Eduardo. Pastor Zé Eduardo. Então, hoje eu tenho conselheiros. Vamos dizer, eu tenho um concílio, né? Quando foram definir a Bíblia, foi feito o concílio de Niceia, né? Sim. Depois foi feito, acho que 9 concílios. Então foi fazendo concílio. Por quê? Conselhos. Salomão disse, na multidão de conselhos há sabedoria. Então hoje eu tive pessoas, como o pastor Eliseu Rodrigues, como o pastor Júnior Trovão, como o pastor Marcos Feliciano, como meu pastor, como gente que me aconselhou. Gente que disse, Fábio, Miguel, você está indo por um caminho que é perigoso. Como eu disse o meu pastor Zé Eduardo, como eu disse o pastor Eliseu Rodrigues, como eu disse o pastor Júnior Trovão. Então eu tive para mim conselhos de pessoas que me levaram ao caminho certo. Hoje eu estou trilhando um caminho. É claro que o passado não se apaga. É muito difícil, muitas. É muito difícil quando a gente senta e vê pessoas que me atacam até hoje, né? Agora eu pergunto, e se fosse o filho dela? Porque eu vejo de pais que me atacam por nada. Às vezes me atacam por essa minha intrepidez, a minha fala, porque eu tenho uma oratória. Aliás, eu tenho um traquejo muito bem para falar. Eu nunca fui difícil de fala. Você é articulado, Varão. Sempre fui muito articulado. Desde muito novo, eu estou nos altares desde 3 anos de idade. Embora eu não pregava nessa época, né? Porque não tinha o conhecimento ainda. Mas eu sempre vi pastores, então isso vai desenvolvendo. Uma pessoa, ela é produto do meio, né? Então fui gerando uma oratória. Então as pessoas às vezes me acham 171, vamos falar na linguagem popular, por causa da minha fala. E não é, eu só me falo bem. E as pessoas, elas me atacam assim, como se eu fosse alguém desgraçado que não merecesse o perdão, que não merecesse entendimento, que não merecesse o compreendimento. As pessoas me atacam assim como se eu fosse alguém que não merecesse o ouvido de alguém, o escutar de alguém. Isso em detrimento, às vezes, só por causa da sua oratória. Não pega nem mais as questões das profecias, das revelações, ou do sensacionalismo também. Né? Eu parei de explicar isso. Tinha o sensacionalismo, né, Miguel? Fábio, eu parei de explicar isso. Cada um reage. É o sanguíneo, o fleumático, o que mais?
Melancólico, psicopata. Aí, tem o psicopata. Então cada um reage conforme o seu. Eu já sou sanguíneo. Temperamental, temperamental. Então, cada um reage. Uma vez eu vi o pastor Júnior Trovão falar isso pra mim. Falei assim, Miguel, cada um reage. Você reage de uma forma. Você, quando o Espírito Santo desce em você, você sai rodando, pulando. Cada um reage. O mover pentecostal foi assim. Cada um reage. Um bispo da Universal, você nunca vai ver ele rodando, pulando, porque não é a vertente dele. Agora, a minha vertente é pentecostal. Você aprendeu assim, você cresceu dentro dessa cultura, né? Mas de todos os ataques que você recebeu, sempre tem aquele que machuca, né? Que você guarda, né? Quem mais te feriu com um ataque assim, do meio? Porque teve muitos pastores que lhe criticaram. Muitos pastores. Até figuras públicas, né? Pastores públicos que lhe atacaram, lhe criticaram. Existe algum pastor que lhe atacou, que causou uma ferida emocional em você de alguma forma? Rapaz, como foi várias pessoas, né? Eu não guardo ressentimento. Sou uma pessoa que você fala alguma coisa pra mim, da meia hora eu esqueço. Te abraço, não tenho problema nenhum com isso, eu não mago. Até mesmo porque se eu guardasse, né, irmão? Era pra mim ser o garoto mais depressivo do mundo. Era pra mim se isolar dentro de um quarto e... né? Porém, eu nunca guardei isso comigo. Nunca guardei isso comigo. Eu guardo nomes, né? Eu sei de todos os que me feriram, sei de todos os que me bateram. Agora, em relação a críticas... normal. Venceu. Mas você quase... tantas críticas, tantos ataques... Não teve nenhum sintoma depressivo, não? Não. Angústia, tristeza, querer trancar Fábio, no quarto? Não. Não? Foi de boa? Não, porque a Bíblia diz que é de glória em glória, né? Então, para todos os tempos, Deus me renova com um tipo de glória diferente. Uma coisa que eu sou muito renovado é quando eu ando pelo Brasil, que tem multidões. Porque, querendo ou não, todos os cultos que eu faço atraem multidões. Sim ou não? Sim. São multidões. Multidões. É esse o efeito dos críticos. Gente que me bate. É essa reverberação. E sabe o que tá no meio dessas multidões? Criança. Às vezes o Lucas Neto, a Xuxa, esse pessoal tem que fazer tanta palhaçada pra tentar atingir esse público, que é um público muito difícil de atingir. É ou não é? Criança. Sim. E por causa desse God of the King e tal, espalhou pro Brasil isso aí, que as pessoas foram atraídas. E as crianças foram atraídas. No final das cruzadas, das concentrações, dos cultos, o que tem de criança lá aceitando Jesus, chorando. Eu fui em Cuiabá, um abraço pro pastor Mauro Ortiz, crianças chorando copiosamente, porque viu o poder, foram tocadas por Deus, né? Então, é um presente que Deus me deu em meio a tudo isso. Agora, claro, existem críticas que a pessoa que te critica, ela quer fundamentar. Agora, a pessoa que te ataca, ela quer te derrubar, né? Como o caído Fábio que me atacou. Não, reverendo Caio Fábio. Caído Fábio. Respeita. Caído Fábio. Não, primeiro, você é de menor, você tá chegando agora, respeita o reverendo Caio Fábio. Não existe respeito para quem não respeita Deus. Não, mas isso está sendo uma visão sua. Não existe respeito para quem não respeita a Bíblia. Por que você disse que o reverendo Caio Fábio não respeita Deus? O reverendo Caio Fábio, aliás, o caído, aí eu tô sendo influenciado por você. O caído Fábio, né? Não respeita Deus, não respeita a Bíblia, não respeita os preceitos do Evangelho. É alguém que tem uma história. É alguém que tem uma história. Como ele disse sobre mim uma vez, esse menino, se ele fosse da minha época, ele seria extirpado. Eu quero te dizer, pastor Caio Fábio, que a Bíblia não defende maconha. Deus não defende maconha. Porque o Caio Fábio já defendeu que Deus abençoa a maconha. Não, aonde? O Caio Fábio já defendeu. Não existe. Que o incensário do templo que o sacerdote usava para fazer a fumaça, sabe? Aquele incensário? Sim. Era maconha. Mas aonde? Não existe provas. Não existe provas. Mas aonde o Caio Fábio falou isso? Ele falou num podcast, acho que foi no Flow. No Flow? Acho que foi no Flow. Não existe provas bíblicas em relação a isso. Não existe provas. Que o incensário do templo era maconha. Ou que Deus abençoa a maconha. Você acha que um cara desse é digno de respeito? E é o que eu falo, o problema não é nem só uma visão apenas dele, porque se for só dele não tem problema. Agora é uma visão geral, ele influencia pessoas. Não, eu discordo da fala, se caso ele falou, que eu não vi. Ele falou. Mas eu respeito a história. Ele tem uma igreja online
Os desigrejados, né? Gente que é dodói com o evangelho. Eu sou igual o pastor César Cavalcante. O pastor César Cavalcante teve um podcast e perguntaram pra ele se ele jogaria um tomate no Caio Fábio. Ele falou assim: quem sou eu pra jogar um tomate em Caio Fábio? Tu jogaria esse tomate? Não tô jogando tomate. Eu tô discutindo no campo das ideias, né? Contra a pessoa dele, ele é um ser humano. Além de ele ser um ser humano, ele é uma alma. Mas você disse que não tinha... Que vai prestar conta com Deus. O problema dele é com Deus. Mas você disse que não tinha ferida... Não tinha carregado ferida emocional de ninguém. Mas pelo que você tá falando, você ficou ferido pelo que o Caio Fábio falou a teu respeito. Porque pra mim ele é um irrelevante, né? Não, mas você tá citando Não, ele. porque nem pastor... Primeiro, que nem pastor em função ele é, né? Nem pastor em exercício ele foi. Em exercício ele não é mais. Não, então é um anônimo. É um anônimo. Não é. Hoje falar isso, Caio Fábio... falar isso do Caio Fábio... Caio do Fábio se tornou um anônimo. Você falar isso do Caio... Irmão, eu não posso defender, eu não posso passar pano pra quem é contra a Bíblia. Esse cara é contra a Bíblia. E se os crentes estiverem apoiando esse cara, irmão, eu digo pra você, vá numa igreja mais próxima da sua casa e aceite a Jesus de novo. Você sabe que o Caio Fábio, ele pregava e o pastor Silas Malafaia ficava na bateria? Não sabia disso. O pastor Silas Malafaia já falou isso. Sabe, então era um homem que... Do que adiantou ser um pregador e virar um apóstata? Do que adiantou? Ele pregar mensagens, como você disse, não ouvi, mas deve ser espetacular. Você já ouviu? Já. Espetaculares. Todas as mensagens praticamente do Caio eu ouvi antigas, as que tem no YouTube. E por que disso não valeu pra ele hoje? Ele distorceu tudo que ele aprendeu. Ele distorceu tudo que ele pregou. Ele foi contra a tudo que ele pregou. Ele foi contra. Mas você tá falando isso só porque simplesmente ele falou que na época, se tu aparecesse na época dele, seria extirpado. Você ficou ferido. Não, porque o Caio Fábio, primeiro, ele é irrelevante. O Caio Fábio é irrelevante. Ele é um cara irrelevante. Começa por aí. No meio evangélico ele é irrelevante. Pra você, tem muita gente não que devo satisfação pra ele. Não devo satisfação pra ele. Tem muita gente que entra em contato com o Caio Fábio pedindo ajuda e o Caio ajuda, irmão. Você já bando de dodóis, desigrejados. Já assistiu o Papo de Graça, irmão? Um bando de dodóis, desigrejados. Aquela heresiologia, né, que a gente chama. Fala isso não. Ele criou, né, a Não, tem um Papo de Graça extraordinário, que você aprende muita coisa com o Caio, velho. Eu acho que tu precisa assistir um pouquinho mais. Aprender o quê? Com o Caio. Que maconha é dentro do necessário? Que Deus defende maconha? Eu não vou aprender. Eu não vou aprender. Se for pra mim aprender isso, eu não aprendo. É a mesma coisa eu pegar as coisas do seu passado. Entendeu? Eu quero ouvir do pessoal. Ô anjo. E agora eu ficar usando isso contra você, varão. Não, mas a Bíblia não é contra. Vamos lá. Off the king, the power, the man. Isso é uma frase em inglês. É a mesma coisa eu pegar essas coisas e ficar usando contra você. Agora você tá querendo pegar os erros do Caio. Então isso não são ele. Não, mas isso não são erros. Porque erro é corrigido, isso são ideias. Isso são ideias que ele criou na cabeça dele e ele defende com unhas e dentes. Pode dar uma palavra bíblica. Sim. Aí já vai acabar com tudo isso aí. Caio Fábio fez cruzada, Caio Fábio ganhou alma. Sabe o que diz a Bíblia? Mais vale o fim das coisas.